Bem, jovens alunos, vamos iniciar mais um vídeo. Esse vídeo vai ficar disponível junto com o conteúdo da aula do dia 30 de março, né? Esse vídeo ele fala sobre relaxamento T1 e T2, tá? E eu vou fazer uma pequena recapitulação com alguns slides sobre a questão do movimento de precessão, para que a gente orientação de vetor, para que a gente possa compreender mesmo, né, o que significa ter um relaxamento T1, um relaxamento T2, para ajudar na compreensão desse tópico do nosso estudo, que é muito importante para todo o desenvolvimento de ressonância. Porém, eu quero fazer um comentário, né? Hoje eu abri o Socrative para ver quantos alunos tinham feito os exercícios que eu deixei. Ninguém fez, né? Hoje eu coloquei mais. Então já tem 12 questões lá sobre os assuntos que nós vamos ver até a aula do dia 30, de segunda-feira, né? Seria interessante que vocês fizessem, porque vocês estão tendo a gente não está tendo a aula presencial, mas eu estou procurando deixar para vocês conteúdo, estou procurando deixar para vocês exercícios e estou procurando deixar para vocês também aulas gravadas, né? Então é importante eu ver o retorno de vocês através dos exercícios que eu estou deixando, né? Realmente bem importante, tá? Espero que nessa semana vocês consigam ter acesso, consigam ter um tempo e que façam os exercícios, porque esse momento de isolamento social vai ter uma hora que vai terminar. E como é que vai ficar o aprendizado? Né? A oportunidade para adquirir aprendizado, pelo menos com ressonância magnética, vocês estão tendo, né? Então é só uma lembrança, é só para pensar um pouquinho, mas eu acho importante, tá ok? Vamos ver o que o vídeo diz para a gente na aula de hoje. Bem, jovens, vamos lá aproveitar agora uma sequência de imagens para a gente dar uma linha, né, no nosso entendimento. A gente já viu que em ressonância magnética a gente trabalha com um próton de hidrogênio. O próton de hidrogênio ele possui algumas características que são importantes para a ressonância. Ele tem número de prótons ímpar, porque só há um próton, e número de massa ímpar, porque como não há nêutron, o número de massa é igual a 1. Segundo, com essas características, né, ele tem spin, movimento de rotação, ele tem momento angular diferente de zero. Então, quando ele é sujeito a um campo magnético intenso, ele se orienta, né? Ele vai ser orientado quando uma comparação, quando um ímã grande orienta um ímã pequeno. Então, com essas condições, o próton de hidrogênio é o elemento ideal no trabalho com ressonância. Esse próton de hidrogênio, diante de um campo magnético, ele vai sofrer uma orientação. Aquela mesma analogia que a gente fez do peão girando e o campo magnético da Terra incidindo sobre ele, né? Agora, aquele movimento abaulado do peão, que vai ser o mesmo comportamento do próton de hidrogênio, ele existe porque quando a gente coloca os prótons de hidrogênio diante de um campo magnético, ele tem um alinhamento com esse campo magnético, né? Um alinhamento paralelo e antiparalelo. Paralelo é quando ele tem direção e sentido do campo. Antiparalelo, quando ele tem direção do campo, mas sentido oposto, né? Isso é importante, né? Agora, adicionando um pouquinho mais de conhecimento, porque ele tem muito mais prótons de hidrogênios ficam no sentido paralelo ao campo, ou seja, alinhado em direção e sentido, do que no antiparalelo, que é mesma direção, mas sentido oposto. Mas a diferença é grande, é muito, mas muito mais no sentido paralelo do que no sentido antiparalelo.
Mas é essa pequena diferença que a gente tem de alinhamento entre estar paralelo e estar antiparalelo que faz, na prática, que esse próton gire em movimento de precessão. Que a gente foi fazendo uma analogia com o peão, campo magnético, mas isso ocorre por causa disso que eu acabei de falar para vocês. Porque o campo magnético do ressonador alinha os prótons. Eles alinham, todos ficam na mesma direção. A maioria esmagadora dos prótons ficam na mesma direção e no mesmo sentido. A esse ponto a gente chama de um alinhamento paralelo ao campo. E uma pequeníssima quantidade fica no sentido antiparalelo, na mesma direção, mas em sentido oposto. Essa pequena diferença é que é responsável na prática para ele fazer esse movimento de precessão, que é o que nos interessa, né? Que é o que nos interessa que ocorra esse movimento de abaulado em torno da orientação desse campo magnético. Tá? Então, esse movimento de precessão numa frequência conhecida por onde? Pela equação de Lamour, que eu tenho a razão giromagnética vezes a intensidade do campo, que foi o assunto que nós esmiuçamos no vídeo passado. Como a frequência, o coeficiente de razão giromagnética é constante por Tesla, no caso do hidrogênio 42,5 MHz por Tesla, quando eu tenho um campo de 1 Tesla, eu tenho uma frequência de precessão de 42,5 MHz. Se o campo aumenta, essa frequência de precessão também aumenta. E por que a frequência de precessão, conhecê-la é tão importante? Porque se eu conheço a frequência de precessão com que esse próton está fazendo esse movimento, eu consigo jogar um sinal de radiofrequência nesse sistema e produzir alterações nesse vetor que representa esse movimento de giro, esse movimento de precessão. Não se esqueça que quando a gente trabalha com campo magnético, com essas grandezas que são influenciadas por campo magnético, a gente está falando de grandezas vetoriais. E as grandezas vetoriais, elas têm módulo, que é amplitude, né, direção e sentido. E isso é muito importante para o estudo da ressonância. Olhando para esse slide aqui, ó, a gente vê representada a direção do campo magnético, ó, B0. A gente vê representado aqui, ó, né, o meu próton, mas que você vendo que essa aqui tem uma setinha com uma ponta, porque isso aqui na realidade é a representação de um vetor. Eu não precisava dessa bolinha azul aqui no meio, bastava só a seta, como está aqui, ó, na figura ao lado. Essa seta aqui, ó, está representando o movimento de precessão que está ocorrendo desse próton em relação a esses eixos de coordenadas aqui, ó, que agora eu estou representando. Lembra? Nós estamos falando de grandezas vetoriais. Grandezas vetoriais têm módulo, têm direção e têm sentido, né? E eu aqui tenho 3 eixos, porque se eu preciso representar um volume, eu tenho que trabalhar com 3 eixos. Quando eu tenho que representar um plano, né, eu trabalho com 2 eixos. Mas quando eu preciso representar um volume, eu preciso trabalhar com 3 eixos. E aqui, ó, eu tenho o meu movimento de precessão, ele vai estar representado por um vetor magnetização conhecido como vetor M. Então eu tenho, ó, essa seta aqui, ó, representando o vetor, esse círculo em preto aqui, ó, representando o movimento que esse próton faz, que esse vetor faz, em função do alinhamento por esse campo magnético que está aqui. Se a gente olhar o outro slide, a outra figura aqui do lado, ó, a gente começa a ver que quando esse vetor que representa esse movimento de precessão, ele está girando,
tá? Em relação ao eixo vertical, que é o eixo Z, ó, surge a projeção desse vetor aqui inclinado nesse eixo aqui, ó. E, ó, para baixo, ó, não surge nada. Mas antes, o que é essa projeção que eu falei? Fazer uma analogia com você, ó. Se você botar uma caixa com peso dentro, se você botar essa caixa no chão e ficar em pé, quando você puxar, a caixa vai até deslocar no chão, mas ela também vai levantar. Agora, se você deitar no chão e puxar a caixa anda e ela não sai do chão. O que mudou? O que mudou? Que quando você está em pé e você puxa a caixa, parte desse esforço seu que você está puxando a caixa, ele é dividido em arrastar a caixa ao longo do chão, mas também no sentido vertical. Então, significa que parte da força que você fez foi usada para que a caixa saísse do lugar ao nível do chão, mas também saísse do lugar para cima. Então, houve como parte do esforço foi para cima, parte do esforço foi para baixo. Isso acontece porque força também é uma grandeza vetorial e eu posso decompor essa força inclinada que eu estou fazendo. Se você amarrar um barbante e fizer o esforço pelo barbante, você vê que o barbante fica inclinado em relação ao chão e em relação à vertical. E essa força inclinada a gente pode decompor numa componente vertical e numa componente horizontal, porque força é uma grandeza vetorial, a exemplo do que a gente está vendo nesse nosso vetor magnetização aqui. Então, esse vetor inclinado que está aqui, ó, ele continua inclinado aqui, mas eu posso decompor ele para uma componente vertical. Por que eu posso decompor ele para uma componente vertical? Ele está girando. Então, independente, ó, se ele estiver aqui, se ele estiver aqui, ou se ele estiver aqui, ó, a componente vertical vai estar sempre no eixo Z apontada para cima. Então, isso vai me gerar um vetor resultante na direção do eixo Z, ou na direção do eixo longitudinal. Agora, se eu olhar para o plano XY que está aqui embaixo, desculpa, como ele está girando com uma frequência conhecida, vai ter hora que eu vou ter um vetor para cá, uma projeção para cá, mas eu vou ter uma projeção para o outro lado, quando ele der meia volta, de mesma amplitude. Ó, ele está girando, ele está apontado aqui, ó, entre o eixo X e Y, nesse sentido para cá. Ó. Quando ele der uma meia volta, ele vai apontar para o outro lado. E a amplitude da projeção é a mesma. O que eu quero dizer com isso? Ao longo do tempo, se eu tenho projeções de amplitudes iguais na mesma direção, mas em sentido oposto, o que isso ocorre? Eles vão se anular. E é por isso que eu não tenho projeção nenhuma no plano XY, só no sentido longitudinal, aqui, ó. Para que eu estou estudando isso? Você está estudando isso porque eu preciso que você compreenda que quando eu tenho esse vetor magnetização que representa o próton que está girando, no movimento de precessão, inicialmente só existe o componente, a projeção desse vetor no eixo Z, no eixo longitudinal, porque a resultante das projeções do vetor magnetização, não importa onde ele esteja, está sempre no eixo Z, sempre projetado para cima. Então, no sentido longitudinal, a projeção desse vetor
nunca deixa de existir no movimento de precessão. Mas em relação ao plano XY, como ele está girando numa frequência conhecida, ele vai sempre existir a projeção aos pares, na mesma direção, mas em sentido oposto. Então, quando esse meu próton está em precessão, sem ação nenhuma de nenhuma outra força, eu só posso fazer uma projeção desse vetor, só existe projeção desse vetor, projeção resultante, no eixo longitudinal. No plano XY não existe, porque eles acabam se anulando. Por que aquela nossa explicação nos outros slides era tão importante? Porque olha só, eu tenho o meu próton fazendo precessão, ou os prótons, né? A gente fala o próton, mas na realidade a gente não está falando de um só. A gente está falando da resultante naquela região, naquele tecido, né? Naquela região que é de meu interesse de estudo. Esse próton está girando em precessão, numa frequência conhecida. Quando eu aplico um sinal de radiofrequência com essa mesma frequência, eu vou alterar esse estado inicial. O que é alterar esse estado inicial? Eu vou fazer esse movimento aqui, ó, esse vetor aqui, ó, ele caminhar em relação ao plano XY. Quando ele movimenta em relação ao plano XY, eu altero essa projeção aqui, ó, no eixo longitudinal, no eixo Z. E quando esse sinal aqui de radiofrequência que está transferindo energia para o meu sistema, modificando o ângulo de inclinação desse próton, desse movimento de precessão, ele, além de fazer isso, ele está alterando a fase do meu sistema. Ele que girava de um jeito, agora ele está girando de outro por causa desse sinal RF. Não muda a frequência, mas altera a fase. Quando altera essa fase, começa a surgir no plano XY uma projeção do vetor que representa esse próton girando de hidrogênio. Então, olha só, sem o sinal de RF, eu tinha o próton girando em precessão e só existia a projeção do vetor magnetização que caracteriza esse movimento de precessão no eixo Z, no eixo longitudinal. Quando eu apliquei um sinal de RF, eu alterei o estado de energia desse sistema e fiz com que ele agora precesse, ou seja, faça esse movimento de giro em fase. Quando ele faz isso, ele começa a surgir no plano XY a projeção do vetor magnetização. Da mesma proporção que vai diminuindo a projeção no eixo longitudinal, vai aumentando a projeção no plano XY. E por que eu falo plano XY e não falo eixo X ou eixo Z? Não se esqueça que no movimento de precessão ele está girando. Então eu estou tendo a projeção desse vetor no plano e não no eixo. Mas ele passou a existir no momento que eu apliquei o sinal de RF, alterei esse ângulo de rotação desse vetor. Com isso, eu passei a diminuir a projeção do vetor no eixo Z, no eixo longitudinal, e começou a aparecer a projeção de um vetor no plano XY, que é um eixo transversal a esse meu movimento. Isso é importantíssimo, porque enquanto eu estiver aplicando o sinal de RF, isso vai ocorrer. Isso vai ocorrer. Mas espera aí, a gente não ia falar de relaxamento? Sim. O que é o relaxamento? Ó, enquanto eu estou aplicando o sinal de RF, isso está ocorrendo, ok?
Isso está ocorrendo. Quando esse sinal de RF aqui, ele cessar, o que vai ocorrer? Esse vetor magnetização vai tender a voltar à sua condição original. Qual é a sua condição original? É a movimentação de giro em precessão desse próton. Na condição inicial, soar o vetor magnetização e a projeção no eixo Z. Então, enquanto ele está retornando à sua posição original, o componente no eixo Z começa a aumentar para voltar ao seu ponto original. E a projeção do vetor no plano XY começa a diminuir. E é esse movimento que a gente chama de relaxamento. É o retorno desse vetor à sua condição original, que é só o movimento de precessão, quando eu cesso o sinal de RF, o sinal de radiofrequência. Ele retorna à sua condição original. Então, a projeção longitudinal ou no eixo Z vai retornar à sua condição original. E a projeção no plano XY vai retornar à sua condição original, que no caso do plano XY era não existir. Esses retornos à condição original, que é o do movimento de precessão, a gente chama de relaxamento. E quando a gente analisa esse retorno em relação ao eixo Z, ao eixo longitudinal, a gente chama de relaxamento T1. E quando a gente analisa esse retorno do vetor à sua posição original em relação ao plano XY, a gente chama de relaxamento T2. Essa compreensão é importante para a gente, bem importante para a gente, porque a montagem dos sinais de radiofrequência, a montagem dos sinais de ressonância magnética é baseado em eu mandar sinal de radiofrequência e eu retirar o sinal de radiofrequência. E é quando eu retiro o sinal de radiofrequência que o tecido vai responder para o equipamento. E ele vai responder desta forma, com relaxamento em T1, com relaxamento em T2. E isso ocorre de maneira diferenciada em cada tecido. Cada tecido vai responder com um tempo de relaxamento em T1 e um tempo em relaxamento T2, segundo as suas características. Mas a gente precisa compreender esse relaxamento, o que significa esse relaxamento. Esse relaxamento só ocorreu porque primeiro eu apliquei um sinal de RF e alterei o ângulo de oscilação no meu movimento de precessão. Produziu o fenômeno de ressonância. Quando eu fiz essa alteração de ângulo, transferi energia para o sistema, eu reduzi a projeção do eixo Z, e como ele está precessando em fase, eu comecei a ter projeção desse vetor no plano XY. Quando eu retiro o sinal de RF, ele retorna à sua condição original. E a sua condição original é a posição de precessão. Esse retorno que vai, de novo, alterar o tamanho da projeção do eixo Z e alterar a projeção do vetor no plano XY é que eu chamo de relaxamento. Quando eu analiso em relação ao eixo longitudinal, o eixo Z, eu chamo de relaxamento T1. E quando eu analiso em relação ao plano XY, eu chamo de relaxamento T2. Ok, jovens? Essa foi a nossa aula gravada da semana. Espero que tenha e venha contribuir para que vocês compreendam o que é relaxamento T1 e o que é relaxamento T2. Ok? Até a próxima semana, então, tá?